ele é pior do que meningite. Ele é terrível. Ele pode nos pegar. Se nós não estivermos protegidos, vacinados, né? E aí a gente não vacina, depois vai ter que fazer tratamento com radiação. A coisa fica mais difícil, muito mais difícil. Fazer quimioterapia para esse câncer terrível chamado pecado. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 5. Primeira epístola, capítulo 1, versículo 5. E a mensagem que dele ouvimos e vos pregamos é esta: Deus é luz, nele não existe a mínima sombra de treva. Se afirmamos que temos comunhão com ele, mas caminhamos nas trevas, somos mentirosos e não praticamos a verdade. Se, no entanto, andarmos na luz como ele está na luz, temos plena comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se declararmos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, nós o fazemos mentiroso e sua palavra não está em nós. Se nós afirmamos que nós não temos pecado, se nós dissermos que não pecamos, nós somos mentirosos. Se nós dissermos que nós não praticamos pecado, nós estamos chamando Jesus de mentiroso. Olha que coisa terrível. E agora? Como resolver isso? Nós temos 3 alvos hoje: determinar o que é pecado, discernir, aliás, o que é pecado, determinar firmemente a não praticar o pecado, afastar-se de situações práticas ou conversas que nos levam ao pecado. Precisamos, em primeiro, ter discernimento. O que é pecado? Quando nós falamos, porque para nós entendermos o que é pecado, só há uma maneira de entendermos isso: se andarmos na luz. Se andarmos na luz. E às vezes, você sabe qual é o grande problema nosso hoje, muitas vezes? É nós acharmos que pecado é adultério, prostituição. Eu não estou dizendo que isso não seja, mas é nós colocarmos isso apenas, né? Adultério, então eu não estou em adultério, eu não sou pecador. Né? Eu não tenho prostituição, não uso drogas, não encho a cara na rua até cachorro lamber minha boca. Então, eu não estou em pecado, não tenho pecado. Sabe o que nós descobrimos hoje pela manhã na EBD? Que Deus disse que era para nós lavrarmos a terra e cuidar dela. Sabe quando é que nós pecamos? Quando a gente está no carro, no ônibus ou na rua, que a gente descasca uma bala e joga o papel de bala no chão. Se Deus mandou cuidar da terra, quando a gente produzimos mais lixo do que o que nós alimentamos ou gastamos, e nós falamos do meio ambiente hoje. E às vezes nós pecamos tanto com coisas que nós simplesmente achamos que não dá. Tudo bem. Às vezes a gente fala assim: tem uma abelha na sua cabeça. Brincadeirinha! Brincadeirinha! Tem uma abelha na cabeça? Se não tem, eu estou afirmando que tem, eu estou mentindo. E isso é? E por
Às vezes nós pecamos, sabe como? Você fala para o seu filho assim: olha, eu não vou te dar aquele sapato, você vai ver, vai te castigo. Quando é no outro dia, você pega o cartão, coloca no bolso, na bolsa, vai lá na loja e faz o quê? Falou que não ia dar e deu. Isso é? E a mentira é? Pecado. Por que a gente faz isso? Por que a gente fala coisas que nós não vamos garantir? Por que a gente fala coisas que a gente tem certeza que não é verdade e a gente fala? Por que nós fazemos isso? São coisinhas exatamente que Jesus vai chamar, sabe o quê? De argueiro, pozinho. Mas que se juntar, vai virar uma estaca. Sabe, essa questão você já se deparou com o sol quando ele bate de frente com a sua janela? Já se deparou com o sol? O que você vê quando o raio do sol atravessa a janela assim? O que você vê? Pó. Né? Eu fiz faxina na casa. Eu limpei essa casa, eu varri a casa ontem. Aí você pensa assim: poxa, ainda bem que aqui dentro de casa eu posso respirar ar puro, né? Eu respiro ar puro. Aí quando o raio do sol entra na janela da tua casa, aí você vê assim: nossa, chega a fazer aquela escadinha assim, e todo mundo se mexendo, aquele movimento, aquele trânsito, aquele garrafamento, assim, daqueles pozinhos andando pra cima e pra baixo, tá? E aquela coisa, tá? E você tá lá, vai. Pecado muitas vezes é aquele pozinho que a gente só consegue ver quando há luz. Fechou a janela, não vê nada. Ou seja, interrompeu a luz, a gente não vê nada. Então é por isso que nós precisamos discernir. Para podermos, nós temos a condição de determinar firmemente e dizer assim: eu não faço isso. Não diga isso, não diga que você... Não, nós temos que ter a autoridade de Deus na nossa vida para dizer: eu não faço isso. Não vou fazer. O grande problema nosso hoje é que a gente, para falar não, a gente mede quais são as consequências futuras. Você já assistiu Corajosos? Lembra do Javier? Quem não assistiu Corajosos? Se você não assistiu, assista. Lembra do Javier, você que já assistiu? Lembra que ele é chamado exatamente, tá? E o patrão chama ele e diz assim: olha, vai chegar, tá? Eu quero que você tira um e deixa lá guardado, porque tal, assim, e tal. Aí ele vai, no caso, volta. Poxa, ele estava desempregado há poucos dias, passando necessidade. E ele vai ter que chegar lá para o patrão e vai dizer assim: sinto muito, mas eu não vou fazer isso. Será que é só uma ilustração? Mas se a gente traz isso para a vida real, será que a gente vai dizer: oh Deus, me perdoa, o Senhor sabe todas as coisas, eu fiquei tanto tempo desempregado, agora que eu consegui um emprego bom, um salário bom, que eu posso dar boas coisas para os meus filhos, que eu posso cuidar do meu lar, posso prover do meu lar. De repente vem uma proposta dessa do meu patrão: ah, Senhor, o Senhor sabe, né? Eu vou ter que... né? A culpa é dele, ele que está mandando fazer, ele é o patrão. A palavra não diz que vós, servo, obedecer a vossos senhores? Então, precisamos entender isso. Qual é o conceito, o conteúdo da mensagem de João? A mensagem do Evangelho que ouvimos é que Deus é luz. Deus é luz. Deus é luz. E nele não há... Eu gosto de João, porque João tem umas redundâncias assim, né? Ele fala assim: ó, Deus é luz. E
E se Ele é luz, nele não há trevas. Ou seja, é difícil dizer assim que Deus é luz pura, maciça, né? Não dá. O sol é uma luz forte que brilha, mas quando acontece o eclipse, cobre. Então Deus não tem eclipse. Jorge Blanco está dizendo, ó, não tem eclipse, não tem jeito. Não há trevas. A mensagem que pregamos na condição de comunidade evangélica é essa também. Deus é luz e nele não há trevas. Nós precisamos entender, ter essa convicção. Ou seja, se nós estamos, aí ele vai dizer, se nós estamos na luz, a mensagem que faz a diferença em nossa vida com Deus e nos chama à santidade também é a mesma. Deus é luz e nele não há trevas. Nós precisamos entender isso. Deus é luz. E onde está Deus agora? Onde está Deus? Onde está a luz agora? Ou seja, vem aqui. Vem aqui. Deus está aqui. Aleluia. Está bem aqui. Então não tem trevas. E aí, sabe o pozinho? O raio de luz aparece. Aí o pozinho. Eu acho que um dos grandes pecados que nós cometemos hoje é a falta de confiança plena no Deus que nós adoramos. Porque a nossa desobediência começa exatamente aí. Tu pode imaginar se o Deus que disse a Abraão, sai da tua terra, da sua parentela, da casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei, ao endereço. Olha o nome da rua, olha a cidade, olha o nome da casa, olha a recepção, né? Vai para a terra que eu te mostrarei. Aí ele é um pouquinho. Imagine se Deus hoje é uma tarefa grande, não é não? Falar para sair da tua casa, da tua parentela. Eu vivi isso, sabe? Eu tive que deixar todo mundo lá para trás, Avão, Sadraque, meus irmãos todos, meu pai, minha mãe, e vir para uma terra que eu nem conhecia Guarulhos, nunca tinha pisado aqui, nem me alujar ali para olhar assim, olha a terra e você não vai cá, eu tinha vindo aqui. De repente eu me encontro aqui sozinho. Como eu já disse para vocês, morando numa pensão que com 4 pessoas num quarto só, 3 eram fumantes, velhos, aposentados, esperando a morte chegar. Terrível. Não era exatamente esperando a morte chegar porque eles eram velhos, não. É porque eles não saíam do quarto para nada. Os filhos dele iam lá visitar eles e levavam cigarro, eles ficavam o dia inteiro. Sabe aquele dia de neblina que você não consegue enxergar o neto? Era o quarto que eu dormia quando eu cheguei aqui. Eu não sei porque meu pulmão ainda está aqui. Porque Deus teve misericórdia e enviou um pastor para chegar lá e dizer assim: ó, Deus mandou levar você para morar comigo na minha casa. Eu falei, tu está vivo. Eu sei que o meu Redentor é vivo. E eu saí, deixei todo mundo lá e vim para cá. E não é tarefa fácil isso. Não é tarefa fácil isso. Imagine se Deus chegasse para você hoje, Cássio, eu quero que você vá lá na empresa que você trabalha e chame o seu responsável, o seu superior e fale para ele assim: eu estou me demitindo da empresa. Mas por quê? Você é um funcionário exemplar, você é uma boa funcionária, nós não andamos então. Meu Deus falou para mim: ô, você está bilolada? Deus falou para você sair do emprego? Não. De repente ele até conhece um pouquinho da Bíblia. Não, você está enganada. Lá em Gênesis 3,19 está dizendo: no suor do seu rosto merece teu pão. Deus não mandou você sair, não. A questão é: você obedeceria? Você faria isso? Porque obedecer a Deus, quando Deus toca no nosso coração, dá R$1 para a criança no farol, é tão fácil. Tão fácil. Não precisa nem Deus falar com você, não. Ele deixa o Espírito passar na sua frente, o kardecista, sabe? Porque ele já vai fazer isso. Porque ele tem que fazer exatamente o karma dele ser melhor, né? A reencarnação ser, né?
Então aí ele já vai na sua frente e Deus fala, não, eu sei que você trabalha com real, o Espírito vai dar 10, né? Importante é ele ter, eu não quero nem saber quem está dando. Então Deus deixa, aí o Espírito vai passar na frente do seu carro, para na frente do farol, a criança vem e ele pega e dá 10. É isso. Porque é fácil isso. Mas quando nós falamos, eu quero falar exatamente isso, porque hoje nós estamos vivendo essa questão de esquecer, de repente, que Deus é essa luz que mostra essas fagulhas, esse pozinho tão fino, que a gente não vê em nenhum outro momento, a não ser com o raio forte do sol passando pela janela. E quando nós olhamos para isso, aí nós começamos a entender 3 afirmações perigosas. Versículo 6, 8 e 10. Versículo 6. Se afirmarmos que temos comunhão com Ele. Diga, comunhão com Ele. Comunhão com Ele. O que é comunhão? Atos capítulo 2 diz que quando a igreja de Jerusalém estava reunida, eles compartilhavam pão, oração, louvor, e juntos, estavam juntos compartilhando pão na comunhão. O que é comunhão? Comunhão é ter as coisas em comum, é viver uma vida em comum com Deus, um relacionamento onde Deus pede e nós obedecemos prontamente. Olha, quando nós pedimos também, Deus nos estende as mãos prontamente, é um relacionamento de intimidade com Ele. E quando Ele está dizendo, mas se nós dissermos, se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas caminharmos nas trevas, somos, olha a afirmação, somos mentirosos. Sabe aquela pessoa que gosta do sol, mas quando o sol está entrando dentro do quarto, ela fecha a janela? Eu amo o sol, é verdade? Aí fecha tudo, não, fecha tudo porque o sol, eu não gosto do sol, eu amo o sol, mas que ele fique lá no lugar dele e eu aqui no meu escurinho. E eu aqui no meu escurinho aqui. E às vezes nós agimos assim com Deus. Não, eu tenho comunhão com Deus, mas eu tenho comunhão com Deus via WhatsApp. Deus acabou de mandar mensagem para mim. E ele leu a minha, está tudo azulzinho aqui. Os pontinhos estão azulzinhos, eu leio a minha mensagem. A comunhão com Deus, muitas vezes, nós só temos quando nós queremos pedir alguma coisa, não é nem a nossa necessidade, porque quando é a necessidade não tem problema nenhum falar. Ele quer ouvir as nossas necessidades. Como Deus quer ouvir, como um pai gosta de ouvir o filho falar, pai, me dá guti-guti. Ele quer ouvir as nossas necessidades. Mas às vezes a nossa comunhão com Deus está quando nós estamos com o coração avarento, quando nós queremos com 2 braços dirigir 2 carros. Quando nós queremos com um corpo só morar em 2 casas. Nós aprendemos também na EBD que tudo que nós pedimos a Deus, nós temos que ter no mínimo 2. No mínimo 2. Para quê? Para compartilhar. Tem 2 túnicas, dá uma, fica com uma. A não ser que for um assalto. Se for assalto, dá a túnica e a camisa também, acaba e manda levar tudo. Leva tudo. Mas se for para compartilhar, você precisa ter 2. Então a primeira coisa que nós observamos aqui é exatamente essa questão. Será que nós não estamos mentindo? Querido, deixa eu lembrar a você que não importa o seu grau de intelectualidade, se é muito alto, muito baixo ou médio, não importa exatamente a sua condição socioeconômica, não importa exatamente o bairro que você mora, ou se a sua família te ama tanto ou não ama, o importante é que Deus te ama, mas Deus tem um relacionamento de trabalho comigo e com você. Nós temos uma responsabilidade. E sabe o que acontece, amados? É muito fácil nós chegarmos em casa
sentarmos no sofá e meter a boca no chapelão. Conhece o chapelão? Não, vocês não conhecem? Mas conhecem Santiago? É fácil nós chegarmos em casa e sentarmos no sofá e meter a língua no Edir Macedo. Mas por que nós não nos levantamos? Por que nós não assumimos a nossa posição exatamente de dizer: Deus, eu preciso aprender a verdade para falar a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade. E eu preciso anunciar. Eu vi uma certa vez um vídeo no YouTube que lá no Rio de Janeiro, nos Estados Unidos, tem um pastor que ele é pior. Sabe, junta Edir Macedo, junta Valdemiro, junta tantos outros. Não chega nem um terço dele. Sabe o que um grupo de uma igreja, algumas igrejas se uniram e fizeram? Foi evangelizar na porta. Porque antes de João escrever carta à igreja de Laodiceia, ricos estou enriquecendo de nada tenho falta, ele escreveu carta à igreja de Filadélfia. Eu ponho diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar, por isso as tuas obras. Sei que tu tem pouca força, mas tu não negou o meu nome. Essa porta é exatamente a porta da realidade. É uma igreja irrepreensível. A igreja de Filadélfia é uma igreja irrepreensível, é uma igreja pura, uma igreja verdadeira, uma igreja que anda na luz. E essa igreja, ou seja, ela está antes para ela se colocar de pé, para ela se impor. Nós não podemos deixar exatamente que as multidões sejam enganadas apenas e a gente fica de cá só criticando. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Não, a gente tem que nos levantar. Ei, a gente tem que chegar e chamar essa pessoa aqui. Olha, você sabia que Deus não cobra nada de você? Tudo isso aí que você está tentando comprar de Deus, você nunca vai ter, porque sabe que, olha, a Escritura diz assim, ó, tudo que você pedir, não é comprar, não é, você não precisa barganhar. Deus não é Deus de trocadilho, Deus não é Deus de barganha, Deus não mercadeja, Deus não mercantiliza, Deus não compra, Deus dá a seus filhos. Ei, para com isso, você está perdendo. Nós vimos um vídeo hoje exatamente de um senhor desesperado porque a esposa furtou todo o dinheiro dele e levou para a igreja, e ele está tentando processar para poder ver se traz dinheiro, porque ele está todo endividado, ele quer o dinheiro dele de volta para poder pagar as dívidas dele, ele não vai fazer. E aí de repente a gente olha isso e fala assim: puxa, fazer o quê? É por isso que eu disse para Deus, nós precisamos levantar um lugar, e o Senhor precisa trazer pessoas que desejam muito te conhecer de verdade, saber quem o Senhor é, e eles vão chegar aqui, nós vamos dizer que Deus é luz e que nele não há trevas, que com Deus não tem barganha, não tem troca. Com Deus o negócio é assim, ó, entra no teu quarto, fecha a tua porta. Esse negócio de entrar no quarto, de entrar dentro de casa e fechar a porta e fazer as coisas em secreto e adquirir, estava na cabeça de Eliseu lá, quando ele trata com a viúva, ele vai lá assim: olha, toma vasos emprestados para não falar nada para ninguém, é segredo. Entra lá na tua casa, fecha a porta e tal, e enche e começa a encher os vasos. Aí vem Jesus e diz assim: é um negócio como é que tá? Entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com teu pai, não conta nada para ninguém, é segredo. E lá em secreto nós derramamos na presença dele, nós falamos, e ele não vai olhar lá de cima, não, então tá bom, você tem R$1.000? Se você tiver R$1.000, a gente conversa. Se não, desliga a linha que eu quero atender outra pessoa. Ele até perguntaria: você tem R$1.000? Tem sim, senhor, então resolve a sua causa, vai para lá e paga o advogado. Deixa eu atender quem não tem nada, porque ele é defensor dos fracos e oprimidos. Então
nós temos que entender que nós não podemos afirmar que estamos em comunhão quando, se no fundo, nós não estivermos realmente em comunhão. Nós não podemos afirmar. E a negação da natureza pecaminosa, versículo 8, natureza pecaminosa. Se declararmos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Aí o pai olha para a criança e fala assim: não vai lá para a rua não, que o velho vai te pegar. É verdade, né? Aí basta aparecer uma pessoa com a cabeça branca lá que a criança vai entrar desesperada para dentro. Ai, seu amigo, velho! Ele vai me pegar. Então a realidade hoje nossa é exatamente assim: quando o raio de luz entra, vai mostrar coisinhas. E aí, adianta você pegar o pano? Tá lá, o raio de sol na janela, e aí você pega o pano e aí você começa a fazer assim, ó. Ou então vai lá e liga o ventilador, e aí coloca na janela. Você já observou como é que ele seca? Ele dá nó no ventilador, eles começam a fazer assim, ó, ele rola energia, passa por cima, por baixo, lá. E ele fala assim: não, aqui é o nosso lugar. A gente quer ficar aqui. Existem pecadinhos na nossa vida que é bem assim. Você precisa tratar ele de forma assim, dizendo assim: olha, não, aqui não. Aqui não, você não vai ficar aqui, eu vou dar um jeito. Né? Nem que eu jogo água aqui e tudo, mas você vai ter que sair. Tem que ter um purificador. Tem que ter um purificador para isso. Tem que ter alguma coisa que resolve isso. De repente você vai lá e pega o aspirador e liga o aspirador e ele começa a sugar aquele negócio que está dentro dele, começa a sugar e começa a sugar e sugar. Opa, deu um jeito. Agora sim, olha. Aí quando você abre o aspirador lá, você olha assim, né? Aí sabe o que Isaías diz do nosso aspirador? Verdadeiramente ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras. Porque olhávamos para eles e para ele não via nada do que desejássemos. Depois que você abre o aspirador, você olha lá dentro, você deseja ter aquilo, você pega e faz assim, balança de novo para voltar tudo para o lugar, fala: ai, que peninha, não vou jogar fora não. Ele chegou lá também assim, todo sujo, levando o pecado da humanidade, a transgressão de todo mundo sobre ele, e ninguém olhou, todo mundo falou assim: nós não vemos beleza nenhuma nisso. Vimos beleza nenhuma nesse homem, nada de belo, de bonito, estava todo sujo. Com o pó que ele aspirou, foi aspirando do nosso coração, dos nossos ouvidos, da nossa mente, foi fazendo uma limpeza total, assim, aspirando aquele, porque a luz apareceu, e aí quando a luz aparece, ele viu e falou assim: o aspirador aqui resolve. E puxou tudo isso. Mas aí nós temos que entender exatamente que esse pozinho, no outro dia, quando a gente abre a janela, que o raio do sol entra, o que a gente vai ver? Vai estar lá. É por isso que quando Jesus estava nos ensinando o modelo da oração, não é a reza, não, a repetição todo dia, né? Pai nosso, 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 Pai nosso. Não, não é isso. Além de muitas vezes repetir, ele repete de forma errada, porque é uma oração secreta, a gente faz em público. Às vezes você chega no velório, está lá todo mundo: gente, vamos fazer aqui a oração do Pai Nosso? Ô gente, como o Sidney disse, vamos entender a Bíblia? Vamos entender a Bíblia? Porque no quarto é secreto. Não é público, é secreto. É lá no quarto, é só tu. Né? E não é só um modelo para você dizer, mas dentro desse modelo ele está dizendo: perdoa-nos os nossos pecados, as nossas dívidas, nós te devemos, olha aqui, tem umas dívidazinhas aqui, sabe, aquelas dívidas assim: estou devendo R$1 ali fiquei devendo uma moedinha ali no mercadinho da esquina, ia dizer, quanto? 5 centavos, mas aí a gente esquece, 5 centavos, né? 5 centavos, mas você sabia que por falta de 5 centavos você não pega o metrô? Por falta de 5 centavos. Você não passa na catraca do metrô. Você vai comprar o bilhete.
bilhete é 3,80. Você tem 3,75. Você não passa. Ele não vai te vender o bilhete. É 3,80. Eu estava certa vez voltando de Perúcio, indo pregar lá. E quando eu cheguei no metrô, aí comprar o bilhete, aí tinha um rapaz lá. O bilhete nessa época era 2,15. E ele estava com 2,10. Ele, moço, por favor, moço, eu preciso ir para casa. Olha as horas que são, é quase meia-noite, daqui a pouco o metrô fecha e eu estou aqui ainda, eu preciso, por favor. Ele disse, não, está faltando 5 centavos. Aí ele estava aproximando, aí eu pedi para ele, como 5 centavos dele. Aí, moço, obrigado, Deus te ajude, Deus pode nos abençoe, não sei o quê. E aí ele falou assim, aí o rapaz que estava lá vendendo o bilhete, ele disse assim, o metrô não pode ficar com 5 centavos seu. Nem que eu tenha que gastar 1 hora para achar 5 centavos para te devolver, mas eu sou obrigado a te devolver os 5 centavos. Ele também não quer que 5 centavos dele fiquem com você. Então, às vezes, a gente, se você falou que depois você vai levar os 5 centavos e a pessoa fala, não, tudo bem, ela está dizendo, sim, eu te espero. O que a gente tem que fazer? Levar os 5 centavos. Se você falar, depois eu trago os 5 centavos e ela disser, não precisa, aí tudo bem, ela disse que não precisa. Toma, eu estou falando desses pozinhos que a gente passa a mão assim, ó, e você vai chegar nessa cadeira, por exemplo, com uma roupa mais alva que a neve, muito branca, e de repente, antes de você sentar, você vai sentando, depois você olha e volta e faz assim. Quando eu levantar daqui, aí você desmassa, vai lá no banheiro, pega um pedacinho de papel, aí vai lá e olha para o papel. Nossa, isso aqui na minha roupa, meu Deus do céu, como não ia ficar? Né? A gente faz isso. É isso que nós precisamos. Em todo o tempo sejam alvo os teus vestidos. Nós não podemos permitir que o pozinho suje, é verdade, você está certo em fazer isso. Mas ele está dizendo para nós nos enganamos se nós declaramos que não temos que nós não temos pozinho. Não, na minha casa não tem pozinho. Tem, deixa o raio do sol entrar lá, ou então pega um refletor bem forte e coloca lá que você vai ver o pozinho lá. Nós temos esse pozinho. Há uma diferença muito grande. Paulo em Romanos ele vai dizer assim, olha, como nós que já morremos para o pecado viveremos. A questão aqui não é não termos, a questão aqui não é que nós temos que nós vamos amar, abraçar, pozinho, eu vou até respirar você um pouco aqui, para você não ir embora, entra aqui, entra no meu pulmão, entra na minha vida, né? Não, a gente vai dar um jeito de tirar eles de lá, ele faz mal, ele adoece. É exatamente por causa desse pozinho que a gente tem os pelinhos aqui dentro do nariz, sabe? É por causa dele. É quando a gente respirar, ele vem até aqui, para aqui, aí Deus diz, ó, só até aí. Daí para dentro não. Né? Aí tem gente que fala assim, esses pelinhos aqui, eu começo até a puxar, assim, né? Ai, ardeu, mas eu vou arrancar tudo, puxar tudo. Aí você está dizendo, então, pelinho, vai direto. Tem gente que faz isso, ó, pegadinho, passa direto, e vai embora. Não tem nada não. Pode ir, não tem nada a ver, não tem nada. E aí a gente vai vendo assim. E em terceiro lugar, negação das ações pecaminosas, versículo 10. Se afirmarmos que não temos cometido pecado. Olha, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Não é para não gloriar não, sabe? Mas há 30 dias que eu não peco. Quem é o mentiroso? Quem? Eu? Não. Olha o que ele está dizendo aqui. Se afirmamos que não temos cometido pecado, nós o fazemos mentiroso. Eles estão dizendo que ele é mentiroso. Porque ele afirma. Quando ele nos ensinou a oração dele, ele disse, essa é a pergunta. Porque ele vai encerrar assim, se vocês não perdoaram os homens, o vosso Pai também não vos perdoará a vós. Então nós temos alguma coisa a ser perdoada. Se nós dissermos que não temos, então, peraí. A gente está dizendo, ei, tu está mentindo para a gente.
mentindo, então não dá exatamente para ser exatamente assim. E nós temos que sair disso. E qual é a solução? Repita, confissão. Confissão. Quando você erra, você fala para Deus, quando você percebe, quando lá dentro o Espírito Santo diz assim, ó, não foi certo o que você fez, você corre para confessar. Porque tem gente que quer falar dos pecados para Deus, falar açaí, atacadão. Senhor, perdoa todos os meus pecados de palavras, pensamentos e obras, amém. Está tudo limpo, né? No atacado, né? Aquela lavadora assim, qual é a maior? Tem quantos quilos a maior? De quantos quilos? Fala aí, Deus. Vamos lá, por outro lado. 20 quilos? 15 quilos. 15 quilos? Então, a gente já pega logo os quilos, põe tudo lá dentro, mesmo, então, tá tudo misturado. Senhor, limpa tudo logo aí no atacado. Não, confessar não é assim. Confessar não é assim. Confessar é contra dentro, né? Senhor, sabe o que eu fiz? Eu falei uma palavra não contra. Foi uma palavra feia, Senhor, tão feia que eu tenho vergonha de repetir na tua frente. Embora o Senhor estava lá. Embora o Senhor perguntou, o Senhor já ouviu mesmo, mas eu tenho que falar. Observe, vamos para o Éden. Gênesis. Deus é onisciente, amém ou não? Amém. Deus é onisciente, amém ou não? Amém. Amém. Ele viu quando Adão estava recebendo o fruto da mão de Eva? Ele sabia exatamente o que ia acontecer? Mas quando ele chega no jardim, o que ele pergunta? O que foi que você fez? O que ele espera de Adão? Confissão. Confessa. Adão confessa? Não, ele transfere. Ele terceiriza. A mulher que o Senhor me deu, não era isso que Deus queria ouvir dele. O que Deus queria ouvir é se o Senhor me deu na ordem e eu desobedeci comendo do fruto. Eu desobedeci. Não, ele transfere. Ah, que aula, olha que aula poderosa. Faz efeito até hoje. Faz efeito até hoje. Vamos abrir a porta do armário, o copo está bem ali na pontinha, aí o copo vai lá e se esbagaça no chão. Quem quebrou esse copo? Ó, eu só abri a porta. Alguém colocou ele aí, quando eu abri a porta, ele caiu e quebrou. Tipo assim, já terceirizei, a culpa é de quem colocou ele aí, não é minha, eu só abri a porta. Eu só abri a porta. Mas quem mesmo abriu a porta? Fui eu. Então, por quê? Por que não falar? Fui eu que quebrei o copo. Por que não confessar? E Deus espera isso de mim. Ei, a gente não precisa ter vergonha de Deus. Porque se é para ter vergonha, vamos ter vergonha antes de errar. Não é? Mas o maravilhoso, você sabe o que é? Lembra de domingo, quando nós refletimos? Filhinhos, não pequeis, mas se pecar, nós temos um advogado. Ele está lá para quando nós chegarmos diante de Deus para falar da nossa transgressão, Ele vai nos ajudar dizendo, Pai, eu reconheço isso. Eu fui lá. Eu estive lá. Eu sei que não é fácil. Perdoa. Tá bom, filho. Como você exatamente está aqui, né? Está dizendo que é difícil para ele, mas o que o pai quer ouvir é nós falarmos, né? É a mesma coisa, você já pensou? A alça da xícara quebrou. Aí alguém vai lá, pega a cola tenaz, coloca um pinguinho aqui na alça, coloca ali, coloca bem devagarzinho, coloca lá no cantinho e deixa lá, né? E como diz o baiano, fica na moita. Fica na moita. Não fala nada com ninguém e tal. Aí alguém vai lá, quer tomar um cafezinho quentinho, um chocolate quente, quando pega a caneca lá, aí só a alça vem na mão. E a caneca fica. Quebraram. Quem quebrou? Não. Ela não estava lá no canto, vai ouvir essa.
que quebrou, vamos terceirizar isso, porque eu não estou a fim de confessar que foi eu que quebrei. E às vezes nós queremos exatamente assim, nós falamos como o pecado falou aqui para a gente, alguém pisou no nosso pé, nós soltamos uma baita de uma maldição, e aí se na hora de falar com Deus, mas também pisou no meu pé, né? A culpa é dele, se ele tivesse pisado no meu pé, nada teria. Não, aquela mulher passa com aquela bolsa batendo em todo mundo assim, oh Deus, né? Sou de carne, né? Vamos terceirizar, a culpa é dela, né? A culpa é de fulano, a culpa é outra, a culpa é isso, a culpa é... E a gente vai terceirizando. Não, mas olha o que ele vai dizer para nós no versículo 9. A solução está em se confessarmos. Se confessarmos. Diga, Deus ama. Deus ama. Quando eu confesso o meu pecado. meu pecado. O que fazer com essa situação? O caminho bíblico é claro e objetivo. Não há outro caminho além de arrependimento. Mas não adianta confessar simplesmente tipo assim, fui eu quebrei. Tipo assim, né? É só mais uma vez assim e tal. Aí tipo assim, já estou dizendo, quebrei essa, se vier outra vez, se eu quebrar vai ser eu também, se eu quebrar e tal, assim, nunca se arrepende. Porque arrepender não é apenas ficar triste porque aconteceu. É mudança. Mudança radical. Qual é o nosso tema mesmo? Tratamento radical. Ou seja, não serve mais. Aquele que confessa e deixa. Então é dizer, foi eu que fiz, mas prometo. Podemos prometer que não vamos fazer mais? E se fizer isso? A questão é, primeira coisa, Jesus nos dá algumas coisas quando nós não queremos errar. E uma delas é exatamente vigilância. Vigilância. Eu acho tão engraçado que os evangélicos, hoje até que não se ouve tanto, não sei se é porque está tudo escondido, ninguém fala mais, mas eu me lembro de até algumas vezes do pastoreando a igreja, e de repente chegava um irmão, chegava assim, pastor, preciso conversar com o senhor, a gente pode ir lá na salinha? Pode, vamos lá. Sabe o que é, pastor? Eu caí em pecado. Falei, querido, ninguém cai em pecado. Porque cair é tropeçar. E ninguém quer se arrebentar tropeçando de propósito. Ninguém está vendo uma casca de banana ali e fala assim, faz tanto tempo que eu não levei um pão. Eu vou correndo daqui até lá e vou pisar nessa casca de banana. Pá! E me esborrachar no chão. Né? Mas tanto tempo que eu não me calo, não me machuco, não quebro um braço. Quem gosta de fazer isso? Então tem muita gente que quer exatamente justificar a condição pecaminosa exatamente assim. Não. Tem coisas que a gente faz porque a gente quer fazer. A gente tem consciência de que está errado. Ei, queridos, o Espírito Santo está aqui, dizendo, não faça, não faça, não faça, não faça, está errado. Não faça, 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 não faça. Eu ouvi uma pessoa certa vez dizer assim, quer saber? Se for condenado é eu mesmo, ninguém tem nada a ver com a minha vida, eu vou fazer, pronto, deixa a minha vida, eu vou fazer. Como se fosse assim, ser condenado, fosse assim, a vela está acesa e assoprou, apagou a vela, está tudo certo, tranquilo. Mas não é assim não, cara. Não é assim não. Eu fico imaginando como é ser desprezado por Deus. Como é ser separado de Deus. Porque Jesus é a lupa pela qual Deus nos olha. Ninguém vem ao Pai sem poder. É Ele como mediador.
Porque nós temos essa dívida e nós precisamos confessar, nós precisamos. Sabe, porque quando nós confessamos, sabe o que nós estamos dizendo para Deus? Deus, eu vim aqui te dizer que eu gastei um dinheiro seu e eu não estou com condição agora de pagar, não vamos pagar não esse dinheiro. E porque nós vamos lá e confessamos, sabe o que acontece? Ele vai dizer, tá, como você está dizendo que você gastou e que você não tem condição, então você já gastou porque então você está pecando. Pecado é isso, quando nós pecamos nós assumimos uma dívida. E nós precisamos dizer assim, só que tem uma coisa, eu estou falando ao Senhor, mas eu vou estar em vigilância para nunca mais eu repetir isso. Eu não preciso repetir. Nós não precisamos continuar desobedecendo o que Deus manda nós fazermos, o que Deus nos convoca para fazermos. Nós estamos num mundo de justificativas que nada. Eu estava há poucos dias, olha o que aconteceu. Algumas pessoas já viram, sabem disso, hoje estava aqui, outras pessoas. Alguns dias atrás, eu até falei, estava conversando com o Ministério Profético, estava dizendo para eles assim, olha, eu estou orando a Deus para Deus enviar um baixista para a igreja, porque eu quero ficar só pregando, sendo pastor, pastorear, um baixista. Uma certa vez eu orei, Deus mandou o Donizete para a igreja que eu estava, e lá ele assumiu o baixo e tocou. Aí eu comecei a orar a Deus, sabe o que Deus fez? Mandou mais 2 baixos. Não mandou baixista, mandou mais 2 instrumentos. Aí eu vou continuar orando e dizer, Deus manda baixista. Se eu continuar orando, eu vou estar em desobediência. Porque se ele tivesse que mandar um instrumentista, ele não mandou, ele mandou 2 instrumentos, me deu mais 2 instrumentos. Então, vamos obedecer. E quantas vezes Deus nos fala, quantas vezes Deus nos quer nos colocar de pé, quantas vezes Deus, a palavra diz, ei, vamos crescer em graça, vamos crescer em conhecimento do nosso Senhor e Salvador, mas a gente pega as nossas dificuldades e coloca na nossa frente. Sabe o que é? Sabe o que é hoje? Sabe o que é amanhã? Sabe o que é depois? Sabe o que é do outro dia? Sabe o que é? Sabe o que é? E a gente vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando. Deus disse lá atrás para o povo de Israel, olha, vocês vão trabalhar 6 anos e vai deixar a terra descansar. Mas a terra era tão boa que isso é desperdício, vai deixar a terra 1 ano parada sem fazer nada. Aí juntou, Deus é tão longânimo, Deus é tão paciente. Deus sabe esperar, assim, sentar, assim, esperar, né? Sabe aquela paciência que você não tem quando você chega na fila do banco, que a fila está lá, dando aquela volta assim, que você fala, não acredito, é hoje que eu não saio daqui. Ai meu Deus do céu, se eu soubesse eu tinha vindo mais cedo, de madrugada, e lá, começa. Deus não, ele está na fila, esperando. E aí ele ficou esperando 1 ano, aí veio mais 6, aí veio mais outro, aí eles de novo. Aí foi juntando, completou 70. Aí quando completou 70 anos, chamou a senha de Deus. 70, Deus disse, eis-me aqui. O que o senhor deseja? Está vindo alguém aí, no exército, como gafanhotos, e vai pegar você. E sabe quem estava no bichinho atendendo? O profeta Abacuque. Olha lá, no capítulo 1 de Abacuque. Era ele que estava no bichinho atendendo. Quando ele chamou a senha 70, Deus chegou. Falou, então, Abacuque, sabe o que é? Aí Abacuque, Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos, faz sinal notório dos teus feitos, na tua ira, lembra-te da misericórdia. Como que o Senhor está pegando uma nação mais ímpia do que nós para nos punir, para nos disciplinar, Senhor? Tentou apelar, mas ele diz, olha, sabe o que você vai ter que fazer agora? Sai desse guichê, pega tinta e pincel e vai escrever em letras bem grandes para quem passar correndo possa ler. Ele está dizendo, vai acontecer, todo mundo precisa ficar sabendo, chegou a minha vez. E por eles serem exatamente o povo querido de Deus, Deus resolveu só disciplinar e não condenar. Mas a palavra diz pela boca de Paulo para nós também que Deus nos disciplina. Mas Deus também não fica dando palmadinha toda hora. Errou palmada. Deus é aquele pai amado antigo, né? O meu pai, pelo menos, era assim. Meu pai era calmo, sereno e tranquilo, sabe assim? Né? Zen. Muito, cara. Mas
coração dele e falava assim: o dia que eu te pegar, era com palmatória, era 6 em cada mão. Quando terminava, doía só até a primeira, segunda e terceira. A quarta a mão já estava dormente, já nem doía mais. Né? Aquele bração de pegar aqueles tambores de lixo assim, jogar em cima daquelas basculantes assim, cada braço subia, quando descia assim, aquele peso que acho que vinha com uns 50 quilos e pousava sobre a minha mão assim, só via estalo. Pá! Ele acumulava, ficava calmo, sereno, tranquilo. Deus não é aquele pai que fica: não faz isso, não vai fazer, Deus vai fazendo, ele vai deixando. Daí um dia ele chega aqui e fala assim: ó, 70. Aí quando aparece a senha 70, Deus vem cá. E Paulo disse: quando nós somos julgados, nós somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Aí vem a disciplina. Então, por isso que antes de Deus nos pegar e nos disciplinar, vamos confessar. Vamos chegar lá: Deus, sou eu. Fui eu, Senhor. Fui eu quem fez isso. Pai, levantar-me-ei, irei ter com meu pai, direi: Pai, pequei contra os céus e contra ti, não sou digno de ser chamado seu filho. Mas antes de ele abrir a boca e dizer: faz em mim um dos seus empregados, o pai já abraçou, beijou o pescoço, mandou trocar a roupa, pegou o bezerro cevado, fez uma festa. Este meu filho estava morto e ele viu, estava perdido e foi achado. O que uma confissão não faz? O que uma confissão não faz? Então Deus nos espera exatamente que nós chegamos lá, com a nossa cara deslavada, cara de quem errou, cara de quem aprontou mesmo, e confessamos. Não vamos acumulando essa coisa dentro de nós, mas como Ele está dizendo aqui para nós, Ele é fiel e justo para nos purificar de toda injustiça. Purificar é pegar o que está sujo, limpar de tal forma que ninguém encontra uma manchinha sequer. Só Ele é capaz disso. Sabe? Olhar assim, olhar e dizer assim: alvo mais que a neve. E se for na África, alvo mais que a roupa do corpo. Mas nós precisamos. Porque não tem como nós dizermos: não, depois que eu fui batizado, depois que eu fui carcemel, depois que tal, não, eu não peguei mais. Não, a gente todo dia, como foi dito, que é no trânsito, é em casa, é no trabalho, é tanta irritação, é tanta coisa. Nós estamos numa terra estrangeira, numa terra que não é nossa, que não nos pertence, que as pessoas não entendem o que nós vestimos, elas não entendem o que nós falamos, elas não entendem a nossa forma de andar, elas não entendem a nossa cultura. Nós nascemos de novo em um outro reino, com uma cultura totalmente diferente, e elas não entendem isso. E por não entender, nos irrita às vezes. E é aí que nós temos que entrar na presença de Deus e dizer: Deus, o de hoje não foi fácil não. Hoje não foi fácil. Estou magoado, estou chateado, aconteceu uma coisa que me deixou muito mal. E olha, tem uma coisa aqui dentro do meu coração que, se o Senhor não arrancar, esse negócio vai crescer aqui dentro, vai criar uma raiz de amargura e eu não sei o que poderá. Então eu já vim aqui conversar contigo. Vamos tirar esse negócio daqui antes que vira um câncer, antes que vira um tumor, destrói a minha vida e a vida de um monte de gente à minha volta. Daqui a pouco, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a sua alma. Vem aquela paz, aquela tranquilidade, o bálsamo de Gileade vem sobre nós e cura, tira toda essa ferida, nos purifica e nos restaura diante de tudo isso. Tratamento radical. Pecado você não tem que ficar namorando com ele, alisando, chamando ele de bonitinho, de lindinho. Não. Pecado não. Quem gosta de barata, levanta a mão bem alta. Deus me livre. Quem gosta de rato? De cobra?
escorpião. Aí leva para na mão. Né? Escorpiãozinho de estimação. Né? Não gostamos, né? E olha que eles nem são culpados de ser quem são. Né? E nós não gostamos dele. Então imagine que o pecado é exatamente essa barata que Deus te livra. Seja exatamente esse escorpião que você não quer perto de você, você não vai alisar a cabeça dele, dar comidinha para ele engordar, sabe? Que ele é exatamente aquele rato que você quer ir bem longe da sua casa, bem longe do seu guarda-roupa, bem longe do seu armário, da sua despensa. Trate o pecado como isso. Trate ele dessa forma. Queira ele muito longe, sabe? Tão longe. E eu vou pedir para você agora, para nós concluirmos ali, a abrir a sua Bíblia num versículo que não está ali, mas faz parte do que eu estou dizendo para você agora, que é o Salmo de número 103. Só para nós vermos exatamente como o salmista nos ensina a tratar o pecado. Versículo 8 do 103 diz: o Senhor é misericordioso e clemente, lento para a cólera, mas paciente e generoso no seu amor. Olha, lembra do que eu falei? Que ele não fica... Ele é lento, paciente, tá? E é generoso no seu amor. E lembra de uma coisa: quem ama, castiga. Repreende até as faltas. Vai lá em Hebreus capítulo 12, versículo 5 ao 7, que está lá escrito. Amor não é passar a mão na cabeça e dizer, deixa errando, eu amo. Não, amor é quem corrige, quem pega firme, quem coloca limites. Esse é que ama. E Deus é esse amor generoso, é esse amor que disciplina, que corrige, que coloca limites em nós. E aí ele diz assim: não nos castiga o tempo todo, nem guarda rancor para sempre, tá vendo? Não fica toda hora castigando. Castigou aqui, errou aqui, castiga. Então é por isso que tem muita gente que está aí, ó, no banho-maria, está tranquilo, né? Para lá e para cá, desobedece ali, né? Desobedece lá, recebe responsabilidade aqui. Deus fala, filho, vai para vir, ele fala que vai e não vai. Aí fala para outro, aí o outro fala que não vai e vai. Aí fala, e nada acontece, está tudo de maravilha, comida na mesa 3 vezes ao dia, quiçá 4, 5, 6, né? Tá tudo bem, maravilha, tudo bom, tudo bem, tudo tranquilo, roupa bonita e tal, como se, Deus está me abençoando, estou errando, estou fazendo tudo errado, Deus está me abençoando, então não é errado, porque se tivesse errado, Deus não estava, não, mas Ele não castiga o tempo todo, não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui de acordo com as nossas culpas, porque se Ele fosse fazer isso, fulminava todo mundo. Bolinha de sabão, né? Para cada um que ele olhasse, ele ia abrir uma bolinha de sabão. Desaparece. Né? Então ele não corrige assim. Mas sabe o que ele faz? Pois como o céu se eleva acima da terra, assim é imenso o seu amor para com os que o temem. Quanto dista, ou seja, quão distante o Oriente está do Ocidente, assim também Ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Ou seja, é isso que nós devemos fazer com o nosso pecado. Se Deus se preocupa em fazer isso, levar para um lugar onde nós não trazemos de volta, nós também queremos exatamente levar. E a melhor forma, o que a gente faz quando a gente vê a barata em casa? Para infestar de barata na sua casa, qual é a primeira preocupação? Vendendo para tudo quanto é lado. Ainda diz assim, infeliz, né? Rato é raticida, não, rato aqui bota lá, é ratoeira, não, tem que tirar, tem que pegar. Não durmo desse rato na minha casa, tem que dar um jeito, tem que tirar.
Tenta direcionar seus olhos para alguém que está perto de você e diga assim para ele: assim resplandeça a nossa luz diante dos homens, para que veja nossas boas obras e glorifique a nosso Pai que está no céu. É isso que nós temos que fazer. Assim seja. A luz de Deus precisa refletir em nós, como a luz do sol reflete no mundo. Como uma luz pode refletir diante do espelho e iluminar em outro lugar. A luz de Deus precisa refletir em nós para que os homens vejam. Porque uma das coisas que nos leva a pecar muito é esse negócio de ninguém tem nada a ver com a minha vida, ninguém tem nada a ver com isso. Tem sim. Tem a ver sim. Quando você vê alguém falando: você está fazendo errado, não é que isso acontece? Olha o que o texto diz: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas. Se ele está vendo as más, então a luz está apagada, está andando em trevas. Para que veja as boas obras, e ao vê-las, glorifique a vosso Pai que está no céu. Deus precisa ser honrado através da minha vida e da sua vida. Amém ou não? Amém. Amém ou não? Amém. Então vamos tratar radicalmente o pecado. Nós vimos aqui exatamente isso. Nós falamos, né? Dissemos, mas de repente quando chega na hora, na quinta-feira eu disse para o grupo de irmãos que estava comigo no Carvalho, eu falei assim para ele: olha, sabe qual é o nosso grande problema? É nós ouvirmos uma mensagem no culto e saímos do culto dizendo: Deus falou comigo, mas quando é na segunda de manhã, nada mudou. Quando é no outro domingo, quando é na outra quinta-feira, o que aconteceu na sua vida depois daquela palavra pregada no domingo? O que aconteceu na sua vida depois daquela palavra ministrada na quinta, naquele culto? Depois que aquele hino falou com você, o que aconteceu? Nós estamos por aí exatamente agora. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Se fechar, né? A gente está cantando, mas na hora que a porta fecha mesmo, na hora que Deus não faz, na hora que a gente quer ver acontecer que não acontece, Deus, ei, cadê você? Deus, por quê? Por quê? Eu quero saber por que isso aconteceu. Eu quero saber por que isso sucedeu. Por quê? Por quê? Por quê? Ele é Deus. Se Ele fizer, se a porta abrir, se Ele não fizer, se a porta não fechar, se tudo der certo, e se não der, Ele continua sendo Deus. E Deus é luz. E nele não há trevas. E nós precisamos simplesmente ter essa confiança. E quando nós temos esse relacionamento, essa comunhão, a verdadeira comunhão que nos leva a confessar. A confessar. Tá? Nós vamos orar agora. Mas você não vai confessar agora, não. Porque o lugar de confessar não é aqui, não. No quarto. A sorte. Não quero ouvir você falar, não. Senhor, eu bati na cara dele, Senhor. Dei na cara. Eu dei no nariz mesmo. Falei mesmo, Senhor. Falei tudo e mais um pouco. Falei pronto. Não, é lá no quarto. Você lá nos pés da sua cama lá, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com o teu pai em secreto. Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. Tá? É lá. Conversa, porque lá você vai ter coragem de falar. Ele vai guardar, ele não vai contar para mim. Tá? Ele não vai chegar, vou falar para o teu pastor, você vai ficar sem ceia. Deus não faz isso, não. Tá? O homem não faz isso, mas Deus não. Deus fica tranquilo. Então chega lá e conversa comigo. A minha oração agora é baseada no que o salmista Davi diz: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Você pode fechar os seus olhos? Eu quase não peço isso, mas hoje eu vou pedir. Tua palavra escondi no meu coração, Senhor, para eu não pecar contra ti, ó Senhor. A tua palavra escondi, o meu coração já é teu, pois tu me compraste, Senhor. Só quero
viver no teu santo amor. Só quero viver para ti, ó Senhor, viver no teu santo amor. A tua palavra escondi no meu coração, para eu não pecar contra ti, ó Senhor, a tua palavra escondi. Que esteja no nosso coração a tua palavra, Senhor. Que ela, como disse o profeta, possa ter alcançado o nosso coração, e ao voltar para ti, que ela volte levando respostas que te agradem. Que ela volta levando para o Senhor respostas que alegram seu coração, Pai. Senhor, que nós possamos, ao estarmos na luz e olharmos, Senhor, as faíscas, o pozinho do pecado, entrando na casa que é a tua morada, entrando na casa que te pertence, que nós possamos aspirar, que nós possamos lançar para bem longe de nós, que nós possamos pensar no que falamos, pensar onde colocamos os nossos pés, onde colocamos, Senhor, as nossas mãos, que nós possamos pensar, Senhor, para onde direcionamos o nosso olhar, que nós possamos pensar antes, Senhor, sobre as palavras que saem da nossa boca, que nós possamos pensar antes, Senhor, em tudo que nós fizemos. Nós temos uma cultura totalmente diferente, a cultura do teu reino, Senhor. O nosso jeito de andar, de falar, de vestir, de proceder, o nosso jeito até de alegrar, de fazer festa, é diferente do jeito dos estrangeiros, daqueles que ainda não estão no seu reino, pelo menos por enquanto. Nós precisamos ser luz, precisamos mostrar para eles que somos diferentes, que não somos daqui. Precisamos também, Senhor, ter um relacionamento verdadeiro contigo, um relacionamento de comunhão que nos leva a viver uma intimidade de verdade, para quando o Senhor disser para nós que alguma coisa está errada, que nós possamos obedecer, para quando o Senhor fazer um chamado na nossa vida, nos levantar numa posição em que faça o teu reino prosperar, progredir, que nós não criamos obstáculos, que nós não criamos barreiras, mas que nós possamos conversar contigo. Deus, o Senhor me mandou ir em tal lugar e eu não estou tendo condição, mas eu quero ir, eu não desisti, eu quero fazer. O Senhor me designou para uma obra, mas, Senhor, nesse momento o que acontece é isso. É melhor confessarmos ao Senhor, falarmos ao Senhor, do que justificarmos o motivo de não fazermos, porque não é isso que o Senhor espera de nós. Isso também acaba se tornando um pozinho do pecado na nossa vida, aquele pozinho que muitas vezes acumula embaixo do tapete, Senhor, mas o tapete é tão bonito que não dá para se perceber o qual está embaixo, Senhor. Deus, que esta palavra hoje sirva para nós, Senhor, como a palavra, a água que purifica, a água que limpa, que lava, Senhor, para que nós possamos realmente ter a certeza, Senhor, e reconhecer as nossas faltas, as nossas falhas, e conversarmos mais contigo, e dialogarmos mais com o Senhor, e entendermos mais os propósitos do Senhor para a nossa vida. Bendito seja o nome do Senhor, desde agora para todos sempre. Amém. Amém. Guarde a palavra do Senhor no seu coração. Guarde sempre. E ela vai te evitar, ela vai criar para você uma barreira. Quando o pecado vir, bate e cai no chão, bate retirado e não te atinge.